Olá, senhores. Eu tô cheio de patrocínios pra fazer, mas eu vou fazer um por um. Às vezes eu solto 2 ou 3 no mesmo dia, o que é bom, né? Porque a pessoa que patrocinou, ela tá com pressa de ver o vídeo. Porém, como nosso companheiro Ferrer do Bailão disse, não adianta fazer o vídeo correndo e fazer ele mal feito, correto? Esse daqui eu vou tentar editar. Se por acaso ele não chegar editado até vocês, é porque meu celular não aguentou. Eu baixei o CapCut pra celular, eu usava no computador antigamente e fazia vídeos com boas edições, simples, porém boas, cativantes, mas no celular talvez não tenha memória pra isso. Pois bem, né? Hoje eu não vou ficar de muita enrolação, não. Eu vou logo falar sobre o patrocínio do nosso companheiro Tenha Fé, que é o nosso companheiro aí que patrocina mais no canal. E ele começa dizendo assim: seus filhos não são seus filhos, eles só passam por você. Eu acho que ele está se referindo ao fato de que você bota filho no mundo para que o seu filho seja engrenagem. E ele continua: mas sinceramente, melhor nem ter. Como você vai saber se não tiver? Ter filhos é a falta de controle da libido, puro ego e vaidade. Depende da época em que você vive, de quem você se relaciona, do quanto você tem de grana. Hoje em dia, criar um filho é uma briga constante com a lei, com a cultura, com a família. Eu, com certeza, não teria filhos nesse mundo atual. Foi isso que o nosso companheiro Tenha Fé disse. Bom, eu devo dizer que eu concordo com ele porque eu também sou antinatalista e nesse mundo atual eu também não teria filhos. Eu só teria filhos num mundo comunista em seu ápice. Um mundo comunista em seu ápice é um mundo onde não existe dinheiro, você não precisa competir com as outras pessoas para sobreviver, você simplesmente aproveita a vida porque você faz um pouquinho de trabalho, cada um faz um pouco, não sobrecarrega ninguém e todo mundo desfruta. No capitalismo, nós temos produtos de alta qualidade que são caros, nós temos produtos de baixa qualidade que são baratos. No comunismo, só existiriam produtos de alta qualidade, produtos e serviços. Por quê? Porque você não faria pensando em lucro. Você e o resto da população, cada um faria um pouco com planejamento, para não sobrecarregar ninguém, mas não seria pensando em lucro. Seria visando a melhora geral da sociedade, o bem-estar geral. Essa é a proposta central do comunismo. A gente pode notar que tanto eu quanto muitos de vocês, nós sofremos por conta de dinheiro, por conta de ter que ficar correndo atrás de dinheiro, por conta de essa pressão constante. Num mundo comunista em seu ápice, coisa que nunca aconteceu no planeta, ainda, talvez aconteça, talvez não, talvez seja só utopia, mas coisa que no mundo comunista em seu ápice não aconteceria, aconteceria diferente. Tudo seria de alta qualidade, produtos, serviços, o próprio trabalho seria de alta qualidade. Vamos supor, cada um trabalha 2 a 4 horas e depois substitui de turno. Vai para casa descansar, vai aproveitar a vida, sem precisar de dinheiro, a única coisa que você precisa vai ser trabalhar. Por quê? Porque todo mundo está produzindo para todo mundo, trabalhando pouco. Essa é a proposta do comunismo, e nesse mundo eu acho que valeria a pena. Por quê? Porque o trabalho, ele é bom pra mente, ele distrai a mente. Só que não quando você tá fazendo sob pressão, como é no caso do capitalismo. Recentemente teve um rapaz que ele me convidou pra trabalhar no Ferro Velho, que eu acho que ele trabalha lá. Só que eu tinha consulta no CAPS. Eu não apareci no Ferro Velho, esqueci de avisar pra ele que eu tinha consulta, e ele mandou mensagem pra mim assim: pô, você nem apareceu, deve estar precisando não. Sendo completamente ignorante. Até expliquei pra ele: não, pô, esqueci, eu tinha consulta, esqueci de avisar, e ele simplesmente não respondeu mais. Ou seja, essas pessoas que contratam, elas procuram aquele indivíduo que está mais desesperado. Nota-se pela fala dele: se você não compareceu, não importando se era médico ou não, que você tinha que ir, você não quer o trabalho, você não está precisando. Entendeu? Nesse mundo capitalista é muita pressão e muita falta de compaixão com o próximo. E é nesse mundo que seu filho iria viver. Então, eu concordo aqui com o nosso companheiro, eu sou antinatalista sim. Não é só porque a minha vida é uma merda, mas observando o sistema, todo mundo tem que correr atrás de dinheiro a vida inteira. E se a pessoa escorregar, ela pode parar na rua. Existe gente que já teve tudo, mas perdeu tudo e foi parar na rua. Quantos são os casos de gente que era casado, né? Homens que eram casados, pai de família, depois do divórcio foram parar na rua. Ou então tomaram um chifre, divorciaram e foram parar na rua também. Teve gente que virou até andarilho. Eu já vi, tem reportagem sobre isso. Um andarilho, que ele passou a ser andarilho, ele passou a ser um mendigo que viaja pra qualquer lugar que for, andando, pedindo comida e água nos lugares, simplesmente porque ele tomou chifre. Ele tomou chifre, não tinha pra onde ir, provavelmente a casa era da mulher. Ele resolveu virar andarilho. O nosso inscrito aqui, ele meteu uma visão que, pra quem ainda acredita que a vida é um comercial de margarina, parece radical. Mas, pra quem vive no mundo real, é só verdade, cara. É só a mais pura verdade. Ele resumiu assim: ter filho não é sobre amor, é sobre falta de controle da libido, ego e vontade de se sentir importante. E honestamente, ele tem toda a razão. Porque as pessoas têm filho porque não conseguem controlar a própria libido, e a libido não é simplesmente vontade de transar. A libido, ela funciona igual uma droga. Eu, como ex-usuário de cocaína, eu posso dizer que a sensação é muito parecida. A libido, tenta você fazer um nofap, uma abstinência sexual, você vai ver que a sua mente, ela te empurra, ela fica inventando contextos pra você ir lá procurar mulher, ou então pra você ir bater uma, pra você assistir uma pornografia, entende? A sua mente inventa motivos pra driblar aquilo que você tem como princípio e daí ela poder fazer aquilo que ela quer. Isso é a falta de controle da libido, falta de controle do ego e também a vontade de se sentir importante, porque o indivíduo pensa: pô, eu vou ser pai, eu vou ser mãe. Ele
atribui isso a um senso de importância. Só que na verdade mesmo, o que está acontecendo é que provavelmente a pessoa vai se arrepender de ter tido filhos, porque a dificuldade da vida vai aumentar. Antes de ter filhos, se a pessoa escorregar, ela cai e para na rua, ela simplesmente se fode sozinha. Agora, se ela tem filho, mulher, marido, e aí? Como é que fica? Nesse mundo capitalista, ter filhos é igual um castelo de cartas. Se você tirar uma pecinha, se balançar um vento e você cair, vai cair tudo. Vamos ser diretos. Quantas pessoas você conhece que tiveram filhos porque realmente planejaram aquilo com consciência? Meus pais não planejaram, eu nasci por acidente. Mas quantas pessoas você conhece que planejaram com consciência, com grana guardada, com saúde mental em dia, com inteligência emocional, com um parceiro que não vai largar ela na primeira crise? São pessoas raras, não é? A maioria é gravidez não planejada, pressão da família, medo de ficar sozinho, ou aquela ideia imbecil de eu vou salvar meu relacionamento com um bebê. Tem homem e mulher que pensa isso. Não, se a gente tiver um filho, o casamento vai melhorar. Não, na verdade não. Só vai piorar a situação. Vai piorar a situação para vocês, porque vocês vão ficar mais estressados, porque vão ter que trabalhar em dobro ou triplo. Consequentemente, por conta do estresse, não vão ter tanto tempo ou paciência para cuidar do filho, vão criar de qualquer jeito, não vão perceber que estão criando de qualquer jeito, porque na mente de vocês vão estar agindo corretamente, e o resultado vai ser uma pessoa que cresce cheia de transtornos mentais. Com isso, você, para defender o seu próprio ego, você vai lá e bota a culpa no seu próprio filho, dizendo que ele é fresco, que ele é isso, que é aquilo, que você sempre fez tudo por ele, porque na sua cabeça você fez. Só que na verdade, na prática, você não fez. Só que você não gosta de aceitar isso. Eu não tô aqui falando do inscrito, não sei se ele tem filhos, mas eu falo isso daqui direcionado a quem tem filhos. Observem a si mesmos e vejam se não é isso que eu tô falando. No fim, o filho vira o elo de uma corrente que já estava quebrada. Ele não segura o barco, ele só afunda junto. Agora, soma isso ao mundo atual. O inscrito ele foi certeiro. Criar um filho hoje não é só dar comida e roupa lavada. É disputar com a escola que quer doutrinar seu filho de um jeito que você não concorda. É disputar com a família que acha que sabe criar melhor do que você. É disputar com a lei que te processa se o seu filho comer... Comer não. Se seu filho... Como é que eu posso dizer isso daqui? É porque eu já vi um caso de criança comendo terra, mas era por negligência dos pais, cara. É porque eu tive um tio que ele perdeu o filho por conselho tutelar. E a lei te processa se seu filho ele faz algumas coisas que crianças não deveriam estar fazendo, tipo ficar sozinho em casa enquanto você sai pra trabalhar, porque tem que ralar pra caralho. Aí alguém denuncia e você perde seus filhos. Isso foi o que aconteceu com meu tio. O cara pobre foi inventar de ter 5 filhos, acho que são 5, não sei exatamente. E aí a mãe, alcoólatra, bebendo de segunda a segunda, o dia inteiro, todo dia. Essa mulher até começou a dar em cima de mim. Eu me afastei, nunca mais eu passei na rua dela. Aí o conselho tutelar viu, através de denúncia, que as crianças ficavam sozinhas, porque a mãe era alcoólatra, não trabalhava, só sabia ficar bebendo, e o pai trabalhava, porém, para ele trabalhar, ele precisava deixar as crianças sozinhas. Denunciaram, ele perdeu o filho por conceito tutelar. Então você olha a dificuldade que é criar filho hoje. Criar filho hoje é disputar, competir, com a cultura que exige que você seja um pai perfeito, um provedor impecável, sem escorregar, sem erro. Tem que vender todos os dias, tem que gerar renda. Você tem que ser um exemplo de moral, segundo o senso comum, enquanto o sistema todo desaba ao seu redor, mas você não pode desabar, né? Ter filhos é assumir uma responsabilidade imensa. Cuidar de si próprio já é difícil, cuidar de um casamento já é difícil, cuidar de filhos é difícil pra caralho. Mesmo que seja um só, é muito difícil, é muita responsabilidade. A pessoa tem que pelo menos ter grana, estabilidade psicológica e estabilidade emocional. E não só ter grana, né, mas ter estabilidade financeira, porque ter grana não quer dizer muita coisa. Tanta gente já ganhou na loteria e fez merda. A pessoa... Teve um cara que ganhou, ele tinha um rosto assim parecido com o rosto do Oompa Loompa, da fábrica de chocolate, o Willy Wonka. Os Oompa Loompas, aqueles pequenininhos. Pô, o cara ganhou, acho que aproximadamente 30 milhões na Mega Sena. O cara morava em hotel, ao invés de comprar uma casa, ou então alugar que seja, porque ele podia viver de renda. Só morava em hotel 5 estrelas, gastou tudo com prostituta, comprava moto, carro quando acabava a gasolina. Ao invés dele repor a gasolina, ele ia lá e comprava outro carro ou então outra moto, roupa. Ele usava, suava, sujava, ao invés dele lavar, ele comprava outra roupa. O cara simplesmente pensou que o dinheiro não ia acabar. O dinheiro acabou, a filha do cara continuou na pobreza, a mãe do cara, idosa já, continuou na pobreza, porque ele não ajudou ninguém, só quis gastar com farra. E ele, simplesmente, depois que o dinheiro acabou, voltou a ser flanelinha. Olha aí o que faz o estrago, né? Olha o estrago que faz quando o indivíduo ele tem filhos, até consegue arrumar um dinheiro por muita sorte, mas aí ele não tem consciência nenhuma, não tem nenhuma instrução, não tem nenhum discernimento, não tem nenhuma inteligência emocional ou então psíquica, e o resultado é esse aí. Criar um filho no capitalismo
É tipo jogar videogame no modo difícil, só que eu não digo que é só difícil, né? No modo extremo, no modo hell. Só que sem vida extra. É Minecraft hardcore com um coração só. Sem save, com a diferença de que se você perder, quem sofre não é só você. Se você tem filhos e você perde, seus filhos também perdem. Eu passei fome a maior parte da minha vida. Eu já fui expulso de casa, eu andei 50 quilômetros num dia. Já fui andarilho também, né? Já fiz. Nossa, minha vida. Qualquer dia eu vou fazer uma autobiografia minha em formato de e-book pra poder vender aí. Já é uns trocados que eu ganho, né? A minha história dá pra fazer um iceberg. Aí, bom, pode comprar o meu e-book pra poder fazer um iceberg meu. Apesar de que eu queria que o menino Thomas fizesse, porque eu gosto muito do canal dele. A maior parte das minhas coisas virou Lost Media, mas, bom, quem viveu fui eu posso muito bem botar na minha autobiografia. Pode ser que nem role de alguém fazer um iceberg meu, mas, enfim, talvez eu faça assim mesmo. Mas vamos voltar aqui ao tema do vídeo. Como já falei muitas vezes aqui nesse vídeo, porque é muito importante essa questão, é a questão da grana. O inscrito ele perguntou, qual o seu nível de riqueza? Isso é fundamental. Hoje, para criar um filho com um mínimo de dignidade, o mínimo, você precisa de um salário que a maioria dos brasileiros nunca vai ter na vida. Você precisa pagar a escola, porque a escola pública é uma merda. Eu estudei em escola pública a vida inteira, é uma merda. A particular eu não sei como é que é. Mas se é paga, o dinheiro ele tem que servir para alguma coisa, né? Você que tá me assistindo, se você estudou em escola particular, me fala como é que é. Porque a escola pública, banheiro com porta quebrada, tudo sujo, vaso quebrado, entupido, lâmpada não funciona, banheiro todo pichado, gente transando dentro do banheiro, adolescentes, camisinha jogada no chão. Mas enfim, né? Você vai precisar pagar uma escola decente pro seu filho, se não quiser que ele viva nesse inferno aí que é a escola pública. Vai precisar de um plano de saúde, porque se você não tiver um plano de saúde, na hora que bater uma emergência, tu vai ter que desembolsar dinheiro pra caralho de uma vez, que talvez você não tenha. Se você for pobre, é claro que você não vai ter. Então assim, se você for rico, tiver uma boa condição, né? Nem rico, mas tiver uma boa condição, talvez o plano de saúde não valha a pena. Talvez valha mais a pena você simplesmente arcar com a doença na hora que ela aparecer, usando o dinheiro que você tem guardado, que é exatamente para emergências. Agora, se você for pobre, é melhor pagar um mensalzinho, um plano de saúde, porque na hora que surgir alguma emergência, você não vai ter dinheiro para pagar o que precisa fazer. Aí o plano de saúde cobre. Então, pra pessoa que é pobre, até vale a pena. Agora, pra pessoa que é rica, eu não faria plano de saúde, não. Mas enfim, né, vai ter que lidar com alimentação de qualidade, lazer, terapia, porque seu filho vai precisar de terapia. Isso tudo num país onde o salário mínimo não paga nem o aluguel. Eu falei aqui do lazer também, porque lazer não é um luxo. Lazer é uma coisa necessária. Necessária para o bem-estar do indivíduo. Todo mundo precisa de lazer, todos, sem exceção. Lazer é uma coisa necessária e não luxo. Porém, é visto como luxo, né? Então, no fim das contas, ter filho virou artigo de luxo. E artigo de luxo no capitalismo é para quem pode pagar. O inscrito ainda mandou a braba no final. Ele disse assim, nesse mundo eu nunca teria filhos. E olha, eu concordo 100% com ele. Não porque a gente odeia criança, a gente só odeia a ideia de trazer alguém para esse mundo onde a competição é a lei, onde a sobrevivência é uma guerra, onde o futuro é incerto, onde a grana manda em tudo. Ninguém quer ver o próprio filho se matando de trabalhar num subemprego, vendendo bala na rua, tendo que gritar no metrô, no ônibus pra tentar conseguir R$1. Ninguém quer ver essa porra, ninguém quer ver o filho passando perrengue, com dificuldade pra pagar aluguel, com o gás acabou e ele não pode comprar mais. Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver o próprio filho ser esmagado pela ansiedade de não conseguir se manter. Se você ainda acha que ter filho é bonito, tu tá confundindo instinto com coincidência, porque coincidência na consciência. Porque ter filhos é um instinto. Agora, consciência, planejamento, quantas pessoas têm isso? As pessoas só querem saber de transar mesmo. E aqui vem meu ponto final. O vídeo tá ficando um pouco longo, mas eu gosto de me estender assim pra poder destrinchar bastante, fazer um vídeo bem feito, não é mesmo? Aqui vem meu ponto final agora. Se o mundo fosse diferente, se dinheiro não existisse, se o trabalho não fosse uma maldição, se a competição fosse substituída pela cooperação, se todo mundo tivesse o básico garantido, sem ter que vender a alma, aí sim a gente podia pensar em ter filho. Mas esse mundo não existe, e enquanto ele não existir, eu prefiro não ter filhos. Provavelmente eu vou morrer antes desse mundo existir. Eu vou morrer, você vai morrer. Não vou botar alguém no mundo pra sofrer o que eu sofri. Eu sofro até hoje. Não é covardia, é lucidez. Então, pra quem ainda pergunta se vale a pena ter filho hoje, a resposta é não, não vale. Não enquanto o sistema for uma máquina de moer gente. O inscrito que pagou por esse vídeo sabe disso, eu sei disso. E quem não sabe, vai descobrir quando a conta chegar, e ela sempre chega. No mais, quem chegou até aqui ao final, eu agradeço bastante. Vocês são aqueles que eu valorizo de verdade. Os outros que não conseguem chegar até o final, eu também tenho compaixão por eles, porque o vício em dopamina é uma coisa horrorosa. Queria que todos ficassem libertos disso e conseguissem absorver conteúdos longos, não necessariamente do meu canal, mas de qualquer canal que queiram assistir, para agregar alguma coisa nas próprias vidas. E isso daí tem que ser treinado. Mas bom, né? Os que ficaram até aqui eu agradeço.
E escutem o anúncio que eu faço em todo vídeo no final. Só faço no final porque eu só quero captar as pessoas que realmente se interessam no conteúdo. É o seguinte, por R$15 no meu LivePix ou na minha conta bancária, você pode pedir o vídeo que você quiser. Com o tema que você quiser, até mesmo temas pesados. Já fiz um vídeo até sobre pedofilia. A pedofilia, na verdade, ela é uma doença mental, um transtorno mental, uma parafilia. No DSM-5, que é tipo um catálogo de doenças mentais, tem a pedofilia lá. Pedofilia é um transtorno mental. Eu aqui no meu canal eu trago conhecimentos que não são de senso comum. Então vocês podem me pedir qualquer coisa que eu vou saber fazer um vídeo sobre. Por meros R$15, ok? Até a próxima.